Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa segunda edição deste sabadão, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Daqui a pouquinho tem Vasco da Gama e Fluminense. Quer assistir o pré-jogo da partida e comentários do Carlos Alberto ao vivo? É lá na BTB Esportes Oficial. Transmitimos aí o jogo contra a equipe do Bahia e agora novamente vão transmitir jogo do Vascão aí, Vasco e Fluminense. Vai ter uma equipe lá no Maracanã e, claro, Carlos Alberto comentando a partida. Tô vendo ainda se vai dar tempo de eu chegar junto com a rapaziada no estúdio, talvez eu comente a partida também, mas o Carlos Alberto vai estar lá 100% gratuito aí com imagens e comentário. BTB Esportes aí, oficial, beleza? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se inscreve lá no canal, que é de graça, beleza? Projeto novo aí do Ryan Santos. Tamo junto, Ryan. Bom, galera, dito isso, vamos começar a fazer aqui algumas considerações e algumas análises aí para a partida envolvendo Vasco da Gama e Fluminense. Um jogo muito importante. O Fluminense, que é uma equipe nessa temporada que visa aí buscar títulos nessa temporada, ou pelo menos disputar esses títulos, e vem de uma derrota forte. O Fluminense foi com um time alternativo para jogar contra o Fortaleza e tomou um 4-2 lá no estado do Ceará, com o goleiro Fábio sendo disparado o seu melhor jogador em campo. O Fluminense escapou aí de uma goleada ainda maior para o Fortaleza. O jogo acabou 4-2 com o Fábio fazendo 11 defesas difíceis naquele jogo. Para hoje, o Fluminense não terá apenas o Keno e deve mandar o seguinte time a campo: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral, Felipe Melo improvisado na zaga. Ele tem jogado assim com o Diniz, já nem improvisação, né? Ele tem atuado assim alguns jogos. E Nino vive um grande momento. Marcelo de volta à lateral esquerda. Meio de campo, Alexander e André fazendo a cabeça da área. O Alexander joga de lateral esquerdo improvisado quando o Marcelo não pode jogar. Dois meias ali, o Ganso e o Lima. E o Arias mais de ponta de lança com o Cano. Esse é o provável time do Fluminense para enfrentar o Vasco. O Vasco, aquela escalação que eu já bati para vocês no vídeo anterior. O mesmo time do último jogo, com o retorno do Rodrigo na vaga do Marlon Gomes, tá? Esse é o provável time. Léo Jardim, Puma, Piton, Robson, Léo, Rodrigo, André, Jair, Pedro Raul, Peck e também o Alex Teixeira. Acredito que o Luco Orejano deve ganhar mais minutos nessa partida. Entrou bem no último jogo contra a equipe do Bahia, apesar da derrota do Vasco naquele dia. Eu espero um jogo bem difícil para logo mais. E a gente vai ver novamente a discussão voltar à tona. O Vasco se mostrou uma equipe, só fechar a janela em caso do barulho de fora, o Vasco se mostrou uma equipe que ela tem até aqui nessa temporada conseguido melhores resultados e fazer grandes jogos quando o Vasco pega um adversário que vai ser o dono do jogo, vai propor, vai vir para cima de você e vai te dar campo para contra-atacar de forma vertical, poucos toques na bola e indo para cima. O Vasco fez um grande jogo contra o Fluminense, 3 bons jogos contra o Flamengo. O jogo do Botafogo foi um jogo atípico. O Botafogo tem 2 jogadores expulsos no primeiro tempo, um com ainda 11 minutos. Atlético Mineiro e Palmeiras. O jogo do Atlético, o placar foi bom. O Vasco fez 20 minutos bons ali e segurou aquele resultado até o final. Mas o Vasco foi amassado pelo Atlético depois dos 2-0 e o segundo tempo não conseguiu criar oportunidades de gol, apesar do Atlético ter tido muita bola. E no segundo tempo o Léo Jardim até que não trabalhou tanto, à exceção dos 2 lances bem no final do jogo ali, com o chute do Hulk de fora da área e uma cabeçada que ele encaixa com tranquilidade já no último lance da partida, tá? Então, assim, contra o Bahia, ABC e o Volta Redonda, o Vasco já teve mais dificuldade na hora de propor o jogo. Então vamos ver se isso volta a acontecer. Ou se não, o Vasco meio que joga isso por terra, faz um jogo ruim hoje, mas a gente vive muita era das narrativas, né? Ganhou é bom, perdeu é ruim. Eu acho que a gente, se ganha do Fluminense hoje, fala, putz, caramba, cara, 7 pontos em 12, pô, ganhamos aí do Atlético, do Fluminense, empatamos com o Palmeiras,
podemos mole aquele jogo do Bahia. Foram 20 minutos muito bons, criamos 6 oportunidades, não fizemos gol, tomamos um gol no finalzinho do primeiro tempo, e aí depois o jogo não bateu muito com o nosso, o Bahia é muito fechado, a gente tendo que propor, acabamos perdendo, mas foi uma fatalidade. Pô, se a gente ganha aquele jogo do Bahia, ia para 10 pontos, e aí a narrativa era outra. Se perde hoje pro Fluminense, vai se rolar muito isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Porra aí, 12 pontos disputados, 4 pontos ganhos, só 30% de aproveitamento, 2 derrotas, um empate, uma vitória só. Tá vendo aí, ó? O Vasco conseguiu na cagada lá contra o Palmeiras e o Atlético aqueles 4 pontos, foi amassado pelos dois times e conseguiu pontuar. Hoje contra o Fluminense já não ganhou de novo, em casa no jogo mais fácil, esse time não consegue propor jogo. Então a gente vive muito essa questão aí das narrativas, né? Isso é uma coisa que eu vou querer observar bastante depois do jogo aí, principalmente em cima do resultado. Outro assunto a se observar hoje vai ser o clima, o ambiente e o noticiário envolvendo o Maracanã, né? Porque Fluminense e Vasco brigaram muito fora do campo aí da semana passada para cá. Ficou muito quente o clima depois da entrevista que o Mário Bittencourt deu. As pessoas do Vasco, primeiro o Osório, para algumas emissoras, e no dia seguinte, no mesmo programa, o Luiz Melo foi ao Seleção Sport TV, rebateu o Mário Bittencourt. Os dois clubes fizeram nota pedindo à torcida paz, tranquilidade no jogo. Enfim, o clima meio esquisito, meio pesado. Então vamos ver como é que vai ser esse ambiente, essa atmosfera no Maracanã. Peço a Deus que não tenha briga, não tenha confusão, nada disso. Outro aspecto também é se observar. O Vasco vem de 7 jogos sem ganhar do Fluminense. Algo que pra mim é história. Desde que eu sou vivo, eu faço 30 anos agora em agosto. É muito esquisito, eu não tô acostumado a perder pro Fluminense, tampouco ficar 7 jogos aí sem ganhar. Eu vi algumas vezes o Vasco ficando 3, 4 anos sem perder pro Fluminense, quando perdi um jogo, botava mais uma sequência de vários jogos sem perder de novo. Até em épocas que o Fluminense com times muito melhores que o Vasco fazendo gol com alguns jogadores meio John Clay, Fabrício, e por aí vai. Teve algumas vitórias nesse aspecto. Eu vi um vídeo, cara, muito engraçado essa semana numa página de meme do Vasco. Não foi página de meme não, foi do meu parceiro Léo do Made in Colina. Ele citou algumas vitórias recentes do Vasco contra o Fluminense. O Danilo Barcelos, gol de falta, título também da Taça Guanabara, que a gente ganhou invicto em cima deles. A falta que ele bate, passa para todo mundo cair no gol. Alguns jogadores assim que a torcida detestava, mas contra o Fluminense acabava fazendo gols de vitória assim. Então a gente já, com alguns times esquisitos, cansamos de ganhar deles. Então, assim, vai ser legal tirar o jogo de hoje para observar essas situações. Então, o jogo de hoje é um jogo fundamental. Quero ver o Luco Orediano. O Luco Orediano tem se criado muito também uma situação de jogador que jogava pouco, começou a entrar um pouquinho mais agora. Mas, ó, veja bem, o Vasco vai jogar contra um time que vai propor. Pô, o Luco Orediano não marca tão bem. Enfim, tá se criando uma expectativa de ver ele e o Peck jogando juntos. Ele por dentro ou o Peck. Enfim, eu não sei o que o Barbieri vai fazer. O Andrei teve uma queda de novo, não apresentou um jogo bom novamente, apesar de novo ter sido de primeiro volante. Aí a questão é, o Andrei caiu ou é a posição? O Rodrigo, que está sendo pedido para ser recolocado no time, vamos ver se ele vai fazer um bom jogo hoje, porque ele sai do time num momento que ele não vinha jogando bem. É bem verdade que o Vasco, com a entrada do Marlon Gomes e a entrada do Andrei para primeiro volante, não melhorou. Acho até que não digo nem que piorou. Foi que o estilo de jogo é diferente, né? O jogo do Bahia e do Atlético pediu uma coisa. Perdão, o jogo do Palmeiras e do Atlético pediu um tipo de jogo e o jogo do Bahia pedia outro, né? Enfim, mas eu acho que o Rodrigo, é melhor você corrigir o time com o Rodrigo no campo. Você sabe que tem um cara que tem mais uma segurança ali. E é normal ele ser jovem, ter essa oscilação para cima e para baixo. Essa troca ali não faz muito sentido o tempo todo. E um detalhe importante, o Marlon Gomes, e tem todo o crédito, é um jogador que nessa temporada ele tá vivendo um pouco do reflexo do ano passado. Porque o Marlon Gomes teve a oportunidade de ser titular em alguns jogos, e nessa situação, tira o Rodrigo e põe ele, traz o Andrei para primeiro homem. Inicialmente esse seria o meu meio campo, tá? Mas o Marlon Gomes não fez uma boa partida esse ano ainda.
Ele começa no primeiro momento, quando volta da seleção, entrando de ponta, né? E depois ele volta para a posição dele por dentro, mas ainda não viu o Marlon Gomes jogar bem esse ano, não. Contra o Bahia, de novo, ele não fez um bom jogo, apesar de ter ido muito bem com a seleção brasileira no Sul-Americano. Mas, enfim, então tem algumas coisas pra gente observar. Germancano vai ser esse carrasco sempre contra o Vasco. 2 jogos contra o Vasco, desde que ele chegou no Fluminense, 3 gols marcados. Tem algumas situações que eu acharia interessante. Será que o Barbieri vai voltar com o meio campo de moleque do jogo da Taça Guanabara, surpreender e meter Barros e Galarza de novo no meio? Acho que não sei se ele tiraria o Jair e o Andrei num jogo desse tamanho. Enfim, tem muitas coisas. Eu acho que o Fluminense tem um time muito bem treinado pelo Fernando Diniz. É um time que tem boas peças, bons jogadores. Eu não acho o Fluminense um super time, olhando assim no papel. Tem bons jogadores, ponto, isso é indiscutível. Porra, tem Marcelo, tem Nino, Fábio, Ganso, Arias, Cano. São bons jogadores, são super craques. Alguns até potencializado pelo jogo do Diniz, e o Diniz conseguiu subir de produção alguns jogadores que a torcida não via com tantos bons olhos. Eu vi a entrevista recente do Diniz agora, vocês não falaram aí que o Felipe Melo estava acabado? Tá aí, ó, jogando bem pra caramba comigo agora de zagueiro. É um jogador também que estava questionado e voltou a ter um bom momento no Fluminense, sendo titular agora na zaga ao lado do Nino. Enfim, tem muita coisa pra gente observar. Pedro Raul, jogos em clássico, ele vai começar a fazer os golzinhos dele. O Alex Teixeira vive uma seca de gols contra o Fluminense, vai marcar seu primeiro gol, fez gol no Flamengo, fez gol no Botafogo. Enfim, tem muitas coisas pra gente observar dessa partida. E o próprio Fluminense, que essa semana, vi muitos programas, é o melhor time do Brasil, é o time mais temido, é o time que joga mais bonito. Enfim, aí uma eventual derrota pro Vasco hoje, depois de ter perdido de 4 pro Fortaleza, aí a narrativa já muda. Veja bem, joga bonito, mas não é tão constante. O Palmeiras não joga tão bem, mas é um time regular. Eu vejo que as pessoas comentam e criam rótulos muito em cima dos resultados, né? Como o Diniz passou a dar resultado pro Fluminense de um tempo pra cá, e o Fluminense joga muito bonito e ponto, isso não é discutível. Eu acho que o Fluminense é o time que joga mais bonito hoje no futebol brasileiro, mas essa questão a gente sempre debate. O Flamengo agora tá em baixa, ninguém fala mais do Flamengo, botaram o Flamengo de lado. É o Flamengo ganhar 3 jogos seguidos agora com o São Paulo, ó, o Flamengo voltou e tal. É muito por aí. Já estavam mudando já a narrativa em cima do Vasco. O Botafogo, que fez um ano, por exemplo, horroroso, começo de ano, não foi nem para as finais do Carioca, teve um pouco de dificuldade ali com a Portuguesa no jogo da Semi, empatou o primeiro jogo, e o segundo jogo ganhou de 3-1, se eu não me engano, foi até de virada. O jogo com o Audax ali também foi um jogo meio estranho. Enfim, acabou ganhando. Agora o Botafogo tá 11 jogos sem perder, é líder do Campeonato Brasileiro. Aí veja bem, o Botafogo não tava tão bem porque não tinha feito jogo nenhum no Engenhão. O Engenhão tava fechado pra troca do gramado e os shows do Coldplay. Enfim, a gente vê essa oscilação de opinião pra cima e pra baixo o tempo inteiro. Vamos ver, tô ansioso pro jogo daqui a pouco. Tomara que a gente volte a subir a faixa de El Destino, né, que é o que a gente tá acostumado a ganhar do Fluminense, e baixar um pouquinho a bola, né? A galera do lado de lá tá com uma arrogância, e eu passei, cara, a ter mais claro uma situação. A gente sempre falou que o flamenguista ele é muito arrogante, né? Ele vive num mundo paralelo que é o multiverso do Flamengo. Mas uma coisa que eu tenho percebido, torcedor de futebol, quando o time dele ganha ou tá ganhando, tá numa grande fase, ele passa a ser arrogante, né? Eu não vou dizer que eu já vivi isso com o Vasco, porque o Vasco teve um ano maravilhoso, 2 anos, né? O 12 do meio pro final o time foi desmontado e acabou em sexto ali. Era para ter sido campeão brasileiro naquele ano também. Também não, era para ter sido campeão brasileiro naquele ano. Mas enfim, tem muito tempo, eu já não lembro tão bem. Em 2011 eu tinha 18 anos, não vou lembrar exatamente. Mas eu tenho percebido o próprio botafoguense agora tá metendo uma perna, uma marra também. Então eu acho que é meio que assim, cara. Acho que em linhas gerais, torcedor, quando o time tá bem, ele fica meio arrogante, meio escroto com os rivais, né? O Fluminense, como vem em 3 temporadas até que voltou a ir para Libertadores com frequência, é bicampeão carioca, em cima do Flamengo 2 anos seguidos, que é de longe ter o melhor elenco do futebol carioca, né? Tem feito boas campanhas, ano passado foi para uma semifinal aí de Copa do Brasil.
Enfim, então essa confiança tá do lado deles e você tá vendo o Tricolor numa arrogância assim absurda, né? Não tem mais rival no Rio, os papos que eles falam já são esses. Então é legal ter essas quebras aí e trazer as coisas pro normal. Quem sabe hoje a gente volta aí pra uma retomada aí e acaba com essa história. Enfim, é isso, galera. Assim eu encerro o meu pré-jogo. Foi mais uma análise do que esperar da partida. Quero ouvir vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E ó, partida começa o pré-jogo 7 da noite, 2 horas antes da bola rolar, com a rapaziada lá da BTB Esporte. Tem a narração também, comentários de Carlos Alberto. É isso aí, equipe do Maracanã. Então a galera no estúdio também narrando e comentando. Espero vocês. O link aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Tamo junto.